gostoso, né? Nos reunirmos aqui mais uma vez para adorar, ouvir a palavra. E hoje, como o pastor Carlos disse, uma nova série nesse tema, bem-aventurados. Quem que aqui quer ser bem-aventurado? Amém? Eu também. Eu também. Talvez, junto com os 10 mandamentos, o Salmo 23, o Salmo 91, pelo menos ali uma parte, as bem-aventuranças sejam um dos textos mais conhecidos em todo o mundo. E interessante que as bem-aventuranças não só são conhecidas, mas também são admiradas e são motivo de inspiração para pessoas de todas as religiões. Então, é uma porção da palavra de Deus muito importante, e que tem uma grande relevância no mundo. E eu convido você a ler comigo o Evangelho de Mateus, capítulo 5, dos versos 1 ao 10, onde estão registradas essas bem-aventuranças, que diz assim: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Amém. Feche seus olhos mais uma vez. Senhor, tua palavra é tão maravilhosa. Tua palavra é um alimento para a nossa alma. Tua palavra é tudo do que nós precisamos para viver vidas saudáveis, vidas dignas, enquanto estamos aqui nesse mundo. Obrigada, Senhor, pela tua palavra. Obrigado por sempre ser a nossa provisão, o nosso socorro. Obrigada, Jesus. E que ao estudarmos a tua palavra, o teu Espírito tenha essa liberdade dada pelo livre-arbítrio que o Senhor nos concedeu, de escolher, abrigar a tua palavra em nosso coração. E mais do que isso, de praticá-la, de colocar em prática na nossa vida. Essa é a tua vontade, eu creio nisso, no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Então, essa porção que a gente acabou de ler, ela faz parte do Sermão do Monte, quando Jesus se assenta ali no monte e fala com uma multidão. Ela é uma parte quase que introdutória ali do Sermão do Monte, onde Jesus apresenta, vamos dizer assim, essas 8 bem-aventuranças. E Jesus está discorrendo, a respeito delas, diante de uma plateia ávida por receber, por ouvir. Então, é nessas bem-aventuranças que nós vamos, nesse mês, trabalhar. Vai ser o cerne das nossas mensagens durante o mês de novembro, os bem-aventurados. Quando a gente se depara com essas 8 bem-aventuranças, a gente fica, às vezes, com uma impressão, algumas pessoas têm a impressão que Jesus está apresentando aqui uma lista de virtudes que nós devemos colocar em prática, imitar, que Jesus está dizendo assim, olha, você precisa ser pobre de espírito, ou você precisa ser manso, você precisa ser pacificador. Com uma lista que a gente escolhe uma delas, ou que a gente tem que tentar imitar, por esforço, quem sabe, por algumas práticas, aí a gente colocar na nossa vida e tentar o nosso melhor. Mas a verdade, quando Jesus está apresentando essas bem-aventuranças, não é exatamente essa lista de virtudes, um menu, mas Jesus está mostrando aqui a condição humana, a condição que a gente se encontra, ou que aquela multidão se encontrava, que estava diante dele, assentada aos seus pés. Que multidão era essa? Se a gente voltar alguns versículos atrás, das bem-aventuranças, no capítulo 4, verso 23 a 25, nós vamos ver que está dito ali que Jesus foi por toda a Galileia pregando, anunciando o reino de Deus, a chegada do reino.
E as notícias foram se espalhando de tal forma, porque enquanto Jesus ia falando do reino, da chegada do reino, Jesus também ia curando, Jesus ia libertando, amém, irmãos? Porque a palavra vai sendo ministrada, né? E Jesus vai intervindo, vai agindo na vida, o sobrenatural vai acontecendo, milagres vão acontecendo, e essas vidas eram transformadas, eles eram curados. A Bíblia vai dizer ali, no capítulo anterior, que Jesus curava, libertava de todos os tipos de males, atormentados, endemoniados, pessoas com todos os tipos de doenças. E com isso, de todas as regiões ali, de todas as cidades, multidões seguiam Jesus. Multidões iam atrás de Jesus. Então, Jesus está diante de uma plateia ali, de uma multidão, de pessoas doentes, feridas, desesperançadas, né, sem esperança, pessoas machucadas, injustiçadas, pessoas cansadas, pessoas buscando um ambiente de paz para viver. Era essa multidão que estava diante de Jesus. E ali Jesus anuncia as boas notícias do seu reino eterno para pessoas nessas condições. Então, é isso que está acontecendo ali. É claro que no meio dessa multidão, assim como hoje, também tinham pessoas hipócritas, pessoas apenas religiosas, pessoas confiando em si mesmas. Mas não importa se de um lado ou de outro, o importante é que essa multidão aqui também nos representa. A palavra de Deus, ministrada lá no monte, é a palavra de Deus hoje. E nós estamos aqui como a multidão do Senhor, ouvindo a sua palavra. Nós precisamos entender que as bem-aventuranças, que a pessoa é bem-aventurada não apenas porque ela chora, mas é porque ela é consolada. Uma pessoa é bem-aventurada não é porque ela tem fome e sede de justiça apenas, mas é porque ela vai ser, em Cristo Jesus, ter os seus direitos, ter a sua injustiça satisfeita, a sua fome satisfeita. Quando você olha para essas bem-aventuranças, você tem que entender que a primeira parte de cada uma delas está representando a nossa falta, a nossa miséria, a nossa escassez, está representando a nossa incapacidade, pequenez, a nossa fragilidade. Por causa do mal que está dentro e do mal que está fora. Então, essa primeira parte, sozinha, ela não é uma bem-aventurança. Mas ela se completa quando aquele que tem fome e sede de justiça, ele é atendido. Ele tem essa parte onde Jesus intervém, onde a sua sede é saciada, amém, meus irmãos? Onde os ambientes de guerra se tornam pacíficos. O que Jesus está mostrando aqui é que a gente não é bem-aventurado por causa dessa primeira parte apenas, de cada bem-aventurança, mas por causa dessa segunda parte, que representa, como disse o apóstolo Paulo, o poder de Deus atuando na nossa fraqueza, atuando na nossa falta, na nossa escassez humana. É por isso que é bem-aventurado. Bem-aventurado, né, essa ventura, a palavra aqui, makarios, no grego, ela quer dizer que nós somos bem apoiados, que nós somos bem abençoados. É a pessoa que na sua escassez tem essa segunda parte, que é o poder de Deus atuando na vida dela. Esse é o bem-aventurado. E Jesus está dizendo para aquela multidão que chegou o reino de Deus. Ele está anunciando a chegada de um novo reino e de um novo reinado que é Jesus Cristo. Por isso, bem-aventurados, bem abençoados, bem apoiados. Por isso são felizes as pessoas que estão dentro dessa condição humana, aqui descrita por Jesus. E hoje eu quero abordar apenas duas bem-aventuranças, né? Nós vamos ter as outras nos próximos domingos. E a primeira delas é bem-aventurados os pobres de espírito. E o texto bíblico está dizendo por quê? Porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Vamos dizer junto esse versículo? Vamos lá, bem forte? Bem-aventurados.
tem as versões que vão dizer humilde de espírito, mas na tradução a melhor palavra é pobre. Pobre de espírito. E aqui não tem a ver com a pobreza material, pobreza de dinheiro, porque essa pobreza material, Jesus vai ensinar, né, a Bíblia vai nos ensinar, em toda a Bíblia, que nós juntos devemos combatê-la. Essa pobreza material é um trabalho nosso, onde nós nos ajudamos e onde nós combatemos essa pobreza. Inclusive, Jesus elogia os salvos como aqueles que praticam o combate a essa pobreza. Jesus vai dizer: eu tive sede, vocês me deram de beber. Eu tive fome, vocês me deram de comer. Eu estive nu e vocês me vestiram. E eles falam: mas quando nós fizemos isso? Quando vocês fizeram ao outro, aqueles que precisavam. Então, não é dessa pobreza exatamente, embora ela está incluída ali, que Jesus está falando aqui. Mas Jesus está dizendo de uma pobreza que só Ele pode nos prover, que só Ele pode combater a pobreza de espírito. Só Jesus pode fazer essa obra. Pobre de espírito é a pessoa esvaziada do sagrado. Nós ouvimos o pastor Carlos Macor, né, falando sobre isso, os pastores na nossa SAT no meio do ano. Que lindo, que abençoado que foi. E ele dizendo que o pobre de espírito é aquele que tem o sagrado zero. Sagrado zero, aquele que percebe que está destituído das virtudes espirituais, das riquezas eternas. Porque a palavra de Deus afirma em Romanos 3:23 que todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. Essa percepção, esse se enxergar. Portanto, a entrada para o caminho das bem-aventuranças começa quando nós zeramos nossas expectativas em nós mesmos e nesse mundo. E nós passamos a depender completamente de Jesus. Por isso que o pobre de Jesus, ele pode ser o erudito. Nós temos eruditos aqui entre nós. Por isso que o pobre de espírito pode ser o rico. Por isso que o pobre de espírito pode ser, né, o bem-sucedido, qualquer pessoa que está aqui. Porque Jesus está falando de um outro tipo de pobreza, que só Ele tem poder para combater. Nós olhamos o apóstolo Paulo, por exemplo, era um erudito. Mas ele chegou a dizer: miserável homem que sou. Ele se percebeu nessa condição da multidão diante do Sermão do Monte. O apóstolo Pedro, né? Pobre de espírito, ou humilde ali, não quer dizer o coitadinho, né? Aquela pessoa. Porque olha o apóstolo Pedro, que ousado, né? Que intrepidez. E ele era pobre de espírito. Um dado momento da sua vida, a Bíblia diz que ele se cobriu novamente, se prostrou e falou que não era digno de Jesus, de estar na presença dele. Então, essa pobreza de espírito, ela pode estar em qualquer pessoa. Não está relacionada apenas a um tipo de pobreza material. A entrada pelo caminho das bem-aventuranças é admitir: eu não tenho, eu não sei, eu não posso, eu não sou. É uma admissão. Como Jesus mesmo disse: sem mim nada podeis fazer. O Evangelho de João, capítulo 15. Sem mim nada podeis fazer. É o entendimento, é o reconhecimento de que nós não temos nada em nós mesmos que a gente possua, que a gente possa se salvar, que a gente possa resolver o nosso maior problema. Às vezes a gente resolve vários problemas, mas o nosso maior problema, só Jesus pode combater, irmãos. Amém? Só Jesus. Então essa multidão, e eu espero que essa multidão aqui também seja como essa que estava aos pés de Jesus, estava sedenta, estava ávida por ouvi-lo, por receber dessas bem-aventuranças, por se perceber ali dependente única e exclusivamente de Jesus. E Jesus, ele vai reconhecer um pouquinho mais para frente a condição dessa multidão em Mateus 9:36, quando ele diz: ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Essa era a condição, aflitas e desamparadas. Irmãos, qual que é a condição da humanidade hoje? Será que Jesus não está olhando para o nosso mundo hoje
e não está dizendo a mesma coisa? Eu olho para essa multidão e ela está aflita e desamparada, como ovelha sem pastor. Como diz o pastor Carlos Macor, há um medo dentro das pessoas. Há um medo dentro do pobre de espírito, um medo de não ter, um medo de não possuir. E o medo é uma memória que volta. É uma memória que volta. Assim como a ira, né? Às vezes a pessoa fica irado, do nada, pouquinha coisa. Mas é uma memória. É alguma coisa por trás que volta. O medo de não ter, uma memória. O medo do pobre de espírito é o de não ter. Mas eis a boa notícia. Nós estamos diante do monte, nós estamos diante daquele que tem. Nós estamos diante daquele que pode. Nós estamos diante de quem lança fora o nosso medo, como diz as Escrituras, expulsa de nós todo o medo de não ter, e Ele nos preenche com a maior riqueza. Por isso que está dizendo, qual é a bem-aventurança do pobre de espírito? É ser enchido, preenchido pelo reino dos céus. E não é esse reino do mundo, não. É o reino dos céus. É o reino de Jesus, com os valores de Jesus. E aí Jesus nos consola em Lucas 12:32, dizendo, não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. É agradável a Deus. Deus tem prazer em nos conceder o seu reino, os valores, as riquezas, as virtudes do seu reino ao pobre de espírito. Deus tem prazer nisso. Quando Deus estava criando todas as coisas, Ele disse, haja e ouve. O ambiente vazio foi preenchido pela existência. E Deus disse, bem-aventurado para Adão e Eva. A Bíblia vai dizer ali que Deus os abençoou. Bem-aventurados. Os pobres de espírito estão bem-aventurados, porque o reino chegou. E eles estão sendo visitados, e não só visitados, mas habitados por esse rei. Estão sendo preenchidos no seu vazio de espírito, na sua pobreza de espírito. O pobre de espírito é bem-aventurado porque ele descobriu que ele não tem, que ele não pode, que ele não sabe, que ele não é. Na primeira parte da bem-aventurança. Mas na segunda parte, ele descobriu que Jesus é tudo que ele não tem. Que Jesus pode tudo que ele não pode. Que Jesus é tudo que ele não é. O bem-aventurado, ele enxergou quem ele é, mas ele também, junto com isso, enxerga quem Jesus é. Porque o problema, meus irmãos, é que às vezes a pessoa, né, na sua baixa autoestima, nos seus problemas, ela começa a enxergar quem ela é. Mas ela esquece a próxima parte. Nós não podemos esquecer disso, nós não somos mesmo. Mas nós estamos diante daquele que é. Daquele que pode, daquele que sabe o que você não sabe. A grande coisa aqui é nós estarmos diante dos pés dele, recebendo dele, bebendo dessa fonte. Aos pés de quem ou do que você tem passado a sua vida? Você tem depositado a sua vida? Qual é a sua pobreza? Você se enxerga como esse pobre de espírito? De todo o coração, você já admitiu que você não pode, que não adianta ficar fazendo as coisas na sua força. Você já admitiu, já se percebeu esse pobre de espírito? Onde estão as suas fontes? Quem está te suprindo? Onde você está se satisfazendo? As bem-aventuranças não têm a ver com Jesus pedindo para a gente fazer algo. As bem-aventuranças têm a ver com Jesus pedindo para a gente deixar Ele fazer algo em nós. Dar essa liberdade para que Ele atue com o seu poder na nossa vida. Jesus está declarando, eu serei o seu apoio invisível. Eu serei o seu apoio sobrenatural. Aquele que está esvaziado, está pronto para ser preenchido, para receber. Isso é a bem-aventurança. Repetindo, nós não podemos esquecer disso. Jesus é tudo que eu não posso ser.
Jesus é a meta de Deus para mim. Jesus é tudo que Deus exige de mim. Mas também é tudo que eu preciso para ser o que Deus exige de mim. Jesus é a resposta, Jesus é a provisão. Jesus é a minha vida perfeita. Jesus é a minha vida cristã inteira. Ele é a minha vida cristã inteira. Não adianta ficar buscando fazer isso, fazer aquilo. Não, busca só Jesus, é só Jesus. Quem tem Jesus não tem falta de nada. Quem tem Jesus já possui o reino dentro de si. Tem todas as riquezas do reino. Jesus vai expulsar esse medo que a gente fica correndo todo dia aí, de não ter, de não possuir. Jesus é tudo que nos falta. Por isso que todos os dias nós precisamos de Jesus. Todos os dias nós precisamos declarar: Jesus, você é a minha vida perfeita. Você é a minha vida cristã inteira. Você é tudo o que eu preciso. Em Jesus nós temos tudo, irmãos. Amém? Todo cristão verdadeiro tem a mesma coisa. Tem a mesma vida, tem a mesma quantidade. Porque a vida cristã é uma pessoa, é Jesus. E o cristianismo é um relacionamento com essa pessoa, com Jesus. É simples. Por que a gente complica? Por isso que o Sermão do Monte, as bem-aventuranças são tão maravilhosas. Porque são para os simples de coração. Para aqueles que se perceberam, mas que perceberam Jesus. Eu, quando estava preparando, Deus trabalhando comigo, né, nesse ponto, eu me lembrei do testemunho do Delino Marçal. Delino Marçal, um cantor cristão, e ele conta, né, que nasceu numa família muito humilde, lá em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. E ele é filho mais novo de uma mulher solteira que teve 9 filhos. E ele conta assim: minha casa tinha tudo para dar errado, tudo para dar errado. O pai foi embora quando ele tinha 6 meses de vida. Uma miséria, uma pobreza sem fim. Mas um dia, a mãe dele foi a uma igreja cristã e ela enxergou a sua pobreza de espírito. Não a pobreza material, porque essa estava muito evidente, né? Estava muito clara. Mas ela enxergou a sua pobreza de espírito. E ele conta que a sua mãe testemunha que naquele dia, naquela noite, ela levantou as mãos ao céu e disse: Jesus, venha fazer parte da minha vida, venha me preencher, venha ser o meu Senhor e o meu Salvador. E isso aconteceu. A vida dela foi transformada. Ele disse que a partir disso tudo mudou. Aí eles ficaram muito ricos, né, com muitas posses, compraram uma casa enorme. Não, irmãos, nada disso. Ela se percebeu pobre de espírito. E ela foi bem-aventurada, porque ela recebeu o reino dentro dela. E nas palavras dele, ele disse: e o fato dela ter recebido Jesus salvou a nossa casa. Então, o maior testemunho que eu carrego é esse. Não é que eu tive carro ou riquezas, pois o maior testemunho que eu acredito que o homem pode carregar é que Deus entrou na sua casa e salvou sua família. Um dia, ele vai dizendo aqui, depois que ele se tornou adulto, ele se lembrou lá da infância, quando isso aconteceu. E ele lembrou que em um período natalino, que a gente está chegando próximo agora, ele percebeu que todos os seus amiguinhos estavam com roupas novas e tênis novos. Mas a minha mãe não tinha condição de comprar roupa. Então eu voltei para dentro de casa e falei para minha mamãe: mamãe, do que vale servir a Deus? Os meus amigos nem crentes são, mas eles têm roupas, tênis novos. Então eu me lembro da mamãe me chamar para um canto, quando as mães fazem isso, né? E falar assim: filho, eu vou ensinar algo para você nunca mais esquecer. Nessa casa, nós não servimos a Deus pelo que Ele dá. Nessa casa, nós servimos a Deus, nós o adoramos pelo que Ele é. E aí talvez vocês vão se lembrar do Delino Marçal, porque agora na fase adulta, quando ele se lembrou disso, ele compôs aquela música Deus é Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Eu não o adoro pelo que Ele faz, eu adoro por quem Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus.
Esse é o testemunho desse cantor. Porque a pobreza de espírito da sua mãe foi preenchida pela chegada, o anúncio do reino chegou até ela e ela recebeu. Ela é uma bem-aventurada. O pobre de espírito é recipiente do sagrado. Se ele tem Jesus, ele tem tudo. Por isso que a Bíblia diz em 2 Coríntios 4:7, temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que esse poder que a tudo excede, provém de Deus. Esse poder que a tudo excede. Tudo que você está vivendo, o poder de Deus, a presença do sagrado, nesse vaso de barro, tudo excede. Amém, irmãos? A segunda bem-aventurança é bem-aventurados os que choram. Na sequência do texto, Jesus vai dizer isso. Bem-aventurados os que choram, por quê? Porque serão consolados. Se o medo do pobre de espírito é não possuir, é não ter, ele está esvaziado. O medo dos que choram é o medo de que a dor tenha a palavra final na sua vida. Quando nós estamos passando por lutas, por dores, ou quando a gente tem essa percepção, né, que esse mundo jaz no maligno, que no mundo tereis aflições. Muitas vezes o nosso medo é que essa dor, que essa condição, ela seja a resposta final da nossa vida. Então, por isso é a bem-aventurança. Essa não é a resposta final. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. É isso que essa multidão estava ouvindo. E essa multidão sabia muito bem que não era consolada. Essa multidão, elas viviam, da época de Jesus, debaixo de um jugo do Império Romano. E a política, o Império Romano não consolava ninguém. A medicina da época não consolava ninguém. Vocês viram, eu falando aqui do texto, de quantas enfermidades, quantas lutas que eles passavam. Os líderes religiosos, a economia da época não consolava ninguém. Essa multidão não era consolada. É por isso, repetindo o texto lá de Mateus 9:36, Jesus olha para essa multidão como olha para o nosso mundo hoje e diz, ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. O cenário hoje não é diferente. Eu coloquei 2 imagens aí para vocês. Espero que vocês consigam ver. Não sei se vocês conhecem essa banda, eu não conhecia. Uma banda que iniciou ali na década de 90, famosíssima, vendeu milhões. E um amigo meu estava compartilhando comigo a respeito dessa primeira imagem, depois ele me mandou aquela segunda. E é interessante que essa banda internacional, quase todas as capas dos seus álbuns, pelo menos as que eu vi, pesquisei, são com crianças. Não dá para ver muito bem, mas essa primeira criança aqui está com o nariz até sangrando. Ali está pulando amarelinha, tem algumas crianças no pé na outra imagem. É uma imagem assim grotesca, né? As suas capas de álbum são muito tristes. São pessoas não consoladas. Reflete uma realidade, né, que ele quer mostrar desse mundo. E essa banda, ela está refletindo também uma história, né? Esse meu colega estava compartilhando que alguns dessa banda, né, e também o público que eles representam, são pessoas que foram abusadas ou sofreram violência, ou estavam em meios de violência na infância. E eles seguiram daí com a banda, cantando canções assim, retratando essa realidade, né, nas suas capas e também nas suas canções. E eu estava fazendo uma reflexão dessas imagens, né, pesquisando um pouquinho sobre essa banda, e eu vi que eles são crianças feridas que cresceram. Crianças feridas que cresceram. Os seus álbuns e suas músicas, assim como muitas coisas desse mundo, né, onde estão fazendo sucesso, estão representando, estão mostrando crianças feridas e não crianças curadas. Estão representando aqui, revelando, uma criança que ainda chora num corpo adulto. São velhos, são pessoas adultas, mas que carregam essa criança que chora. Alguns adultos hoje, quantos adultos hoje,
São adultos fisicamente, mas carregam dentro de si, arrastam por anos uma criança que chora dentro de si. Revelam uma criança ferida, mas não uma criança curada. Preste atenção nessa frase. Pessoas não consoladas são definidas pela sua dor. Pessoas não consoladas são definidas pela sua dor. O mundo não consola ninguém. Na verdade, o mundo nem quer que você chore. Porque ele nem sabe o que fazer com o seu choro. Pessoas não consoladas são definidas pela sua dor. E o resultado é que nós temos uma sociedade plástica. Nós temos uma sociedade onde as pessoas fazem sorrisos plásticos apenas para selfies. Ou para aqueles vídeos curtos. O álcool não consola, a droga não consola. A política não vai te consolar, os psicotrópicos não vão te consolar. Estudar demais, adquirir demais, posses, religião não consola. Não vão trazer alívio, pode anestesiar, pode mascarar, pode até mesmo serem alívios provisórios. Igual quando a gente fala para uma criança, não chora não, a mamãe já vem. Algumas frases assim, que a gente tenta tapar. É isso que acontece. Mas nas bem-aventuranças, são bem-aventuranças, porque estão constatando, sim, uma multidão que chora. Mas são bem-aventurados, porque enxergaram que podem ser consoladas. Bem-aventurados que choram, porque são consolados. O mesmo Jesus que está constatando isso, está prometendo, está declarando, eu vou consolar vocês, eu sou o consolo. Bem-aventurados que choram, pois são consolados. O consolo de Jesus vem expulsar esse medo que está dentro do coração das pessoas de que a dor tenha a última palavra. Isso o consolo vai fazer. Qual que é a sua dor? Quem está tendo a última palavra na sua vida? Muitas pessoas são definidas, têm a sua identidade baseada na sua dor, nas suas perdas. A dor da pessoa se tornou sua identidade. O problema que ela enfrentou às vezes lá atrás, ou que está enfrentando, toma toda a sua vida. Como que a gente sabe que virou nossa identidade? Porque os nossos assuntos são esses, tudo que a gente vai falar, tudo que a gente vive, todo nosso lamento é em torno disso, tornou-se a nossa identidade. Mas Jesus, na sua bem-aventurança, está dizendo, não deixe que a sua dor te defina. Deixa que aquele que te consola te defina. Amém, irmãos? Jesus quer ser a nossa identidade. Por isso que eu preciso de Jesus todos os dias. Por isso que eu preciso declarar a cada manhã. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Jesus é a minha vida, Jesus é tudo que eu preciso. O Carlos Macorde já atendeu uma mulher e ela disse essa frase: a minha vida nesse mundo tem sido um inferno. A minha vida nesse mundo tem sido um inferno. É um inferno porque não para de queimar. Não para de queimar. O que não para de queimar dentro de você? O que não para de te incomodar? E ele disse para ela, você precisa deixar que a vida perfeita de Cristo libere você dessa dor que queima, para que essa dor não te defina. Essa não é a sua identidade. Você é filha de Deus, você é filho de Deus. Essa é a sua identidade. Jesus quer que a sua vida quer ser a sua vida perfeita inteira. Ele é o consolo. Jesus quer ser sua vida perfeita inteira. Ele é o consolo, não metade. Até porque ele não vai ser metade. Ou ele é inteiro ou não é. Ele é a nossa vida cristã inteira. O nome que a Bíblia dá, que Jesus vai dar nos evangelhos para o Espírito Santo,
Vocês lembram qual é? Consolador. Jesus diz: eu preciso morrer crucificado e ressuscitar, porque senão o Consolador não virá. O outro Consolador, porque Jesus é o Consolador, o outro Consolador, o Espírito Santo. Bem-aventurados que choram e que receberam Jesus em seu coração, porque o Consolador os habita. Nós somos consolados pelo poder do Espírito Santo. Nós somos templo do Consolador. Nós somos consolados o tempo todo pelo poder do Espírito Santo. Então, a disciplina espiritual é andar com Cristo, é ouvir sua palavra, é falar com Ele, porque cristianismo é um relacionamento, porque Ele vai tirar esse desespero da vida, esses medos, e entrar e nos colocar no descanso de Jesus. Vinde a mim, todos estão cansados, sobrecarregados, porque eu os aliviarei. Essa é a promessa de Jesus e Ele é poderoso para fazer, irmãos. Por isso, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque com certeza serão consolados. Porque Jesus é a vida cristã inteira. Jesus é a vida perfeita. Jesus é tudo que você precisa, tudo que eu preciso. E se nós temos Jesus, nós não temos falta de nada. Amém? Feche seus olhos. Senhor, obrigada por ser nossa vida. Obrigada, Jesus, por abrir os nossos olhos, nos enxergarmos pobres de espíritos. Nós não podemos, toda essa batalha, essa luta todos os dias, ó Deus, esse faz e nunca chega lá, nunca estamos satisfeitos. É porque a gente não pode mesmo. É porque a gente não é, porque a gente não tem. É porque a gente não dá conta. Mas que boa notícia, que bem-aventurança descobrirmos, Jesus, que o Senhor é tudo que nós precisamos. Eu não posso, mas o Senhor pode. Eu não tenho, mas o Senhor tem. Eu não sei, mas o Senhor sabe. Eu não sou, mas o Senhor é. O Senhor é a vida cristã inteira. E se nós temos Jesus, todos nós temos a mesma quantidade de vida que o Senhor planejou para cada um de nós. Obrigada, porque somos todos iguais diante do Senhor. Somos teus filhos amados. Obrigada, Jesus, pelo teu consolo. A dor não precisa nos definir. A dor não é a nossa identidade. A nossa identidade é filhos do Rei. Um novo reinado chegou, o reinado de Jesus Cristo. Obrigada, Jesus. E que nós possamos nessa caminhada contigo a cada dia. Porque não sou mais eu que vivo, é o Senhor que vive em mim. Nessa caminhada, que eu possa crescer, cada um de nós se desenvolver. E quando houver choro, quando houver dor, que toda ela seja, ó Deus, feita, que ela aconteça sempre diante dos teus pés. Porque em ti nós encontramos consolo. Obrigada, Jesus. No teu nome oramos. Amém.